Bom dia, primeirão. Tudo bem? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula a respeito de artigos e encerra a aula também hoje, tá? Então, eu vou abrir o meu link aqui, por favor, vocês abram o link aí também. Então, como eu havia combinado com vocês, tá? Aquela lista de exercícios que eu tinha deixado na aula passada a respeito de artigo definido, né? O uso ou não do the, eu estou trazendo o gabarito, a correção para vocês agora. Tá? Então, vocês tiveram uma semana aí, eu espero que vocês tenham tentado fazer. Então, eu estou entrando com o gabarito agora. E logo em seguida, eu vou passar a segunda parte, né, a parte 2 aí dos artigos indefinidos, né, a ou a, tanto faz a pronúncia aí, e o an. E depois também já vou entrar com um exercício, só que eu já vou fechar esse exercício hoje, porque a gente está fechando o mês de novembro, então eu já quero deixar tudo redondo, tá? Ou seja, nada pendente. Tá? Então a gente já vai fechar toda a matéria nessa aula de hoje aqui para o encerramento mesmo desse mês de novembro, tá bom? Então vamos lá. Estou abrindo aqui o link que vocês também têm aí. Então, ó, tinha um exercício que foi aí para vocês na semana passada. Use the definite article when necessary. Né? Ou seja, use o artigo definido quando for necessário. Então vamos lá, na letra A. The students are going to espaço school to do the final exams. Escola, né? School tem aquela questão. Se você for para a escola fazer alguma coisa que tem a ver com a escola, ou seja, a atividade está relacionada com o lugar, não aceita artigo. Mas se você for para a escola fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a escola, aí ela pede artigo, tá? Então, no caso aqui, ó, os estudantes, né, estão indo para a escola para fazer as suas provas finais. Eles estão indo para fazer alguma coisa que tem a ver com a escola. Então, na letra A, nada, tá? É proibido o uso do artigo aí. Na letra B, eu já fiz de forma proposital, até para a gente poder fazer a comparação. I will go to espaço school to talk to my mother. She's a teacher there. Ou seja, eu vou para a escola para conversar com a minha mãe. A minha mãe é uma professora. Cara, eu posso falar sobre mim, sobre a minha mãe, sobre a minha família, sobre uma festa, uma roupa que eu estou querendo comprar, enfim, qualquer coisa, tá? Então eu estou indo para a escola fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a escola. Nesse caso é obrigatório o uso do artigo, tá? Então no caso aí, I will go to the school. Tudo bem? Na letra C, a gente tem aí, né? My best friend is Peter. Best of all boys is Kevin, though. Então vamos lá. O my, meu, minha, né? Adjetivo possessivo, é proibido o uso do artigo antes. Diferentemente de português, que eu falo o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. E em inglês, quando a gente tem adjetivo possessivo, my, your, is, her, é proibido o uso do artigo antes. Peter, nome próprio no singular, também proibido o uso do artigo. Best, isso aí é um superlativo, né? Ó a terminação EST. Lembrando que best é o superlativo de good, porque não existe goodest, né? Quando eu quero falar melhor, eu falo best. Então, nesse caso, é obrigatório o uso do artigo superlativo, ele pede artigo. Então, tem que ficar the best. E depois a gente tem Kevin, que é um nome próprio no singular de novo, então é proibido o uso do artigo. Então, a letra C ficou: My best friend is Peter. The best of all boys is Kevin, though. Na letra D, a gente tem United Kingdom, né? Apareceu aí, né? Primeiro que passa ideia de plural. Toda vez que o nome próprio estiver no plural ou passar ideia de plural, Reino Unido representa alguns países, né? É obrigatório o uso do artigo. Então, the United Kingdom. Argentina, nome próprio no singular, proibido o uso do artigo. Falkland Islands, Ilhas Falkland, né, que em espanhol ou mesmo em português a gente fala Ilhas Malvinas, né? É um nome próprio, está no plural, é obrigatório o uso do artigo. Então aí ficou: The United Kingdom and Argentina always disputed the Falkland Islands. Ok? Letra E, a questão aí é a palavra market. A palavra market, assim como theater, cinema, supermarket, é obrigatório o uso do artigo. Andrew will buy vegetables and fruits at the market. Ok? Na letra F, Johnson's,
né? Ou seja, o nome próprio no plural está designando a família toda, nome próprio no plural, obrigatório o uso do artigo The Johnsons. As letras G e H eu também fiz para comparar, até para a gente poder perceber a diferença. Na letra G eu tenho assim, ó, milk is a healthy beverage. O leite é uma bebida saudável, qualquer tipo de leite. Quando eu generalizo, é proibido o uso do artigo. Na letra H, lactose-free milk is usually more expensive. Aqui eu estou falando leite, né, sem lactose. Então não é qualquer leite, eu estou especificando. Quando eu especifico, é obrigatório o uso do artigo. The lactose-free milk is usually more expensive. Ok. Continuando lá, letra I, a questão, né, de poor, pobre, a princípio é um adjetivo, porém nessa frase é um adjetivo substantivado porque ele está funcionando como um substantivo. Os pobres encontrarão mais dificuldades de agora em diante. As pessoas pobres, os indivíduos pobres. Então, né, embora a gente não fale, tem um substantivo por trás dessa palavra. Por isso que é um adjetivo substantivado. Nesse caso, obrigatório o uso do artigo the poor. Na letra J, a questão também aí é o jail, ela cai na questão mesma do school, do church. Vai fazer alguma coisa que tem a ver com o lugar, proibido o uso do artigo. Vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o lugar, obrigatório o uso do artigo. The thieves will be sent to espaço jail. Os ladrões serão enviados para a cadeia. Tem tudo a ver com a situação, tem tudo a ver com o local. Então, não é necessário, pelo contrário, né? É proibido o uso do artigo aí, tá bom? Para encerrar a parte de artigos indefinidos, na aula passada eu chamei de parte 1 a questão básica, né? Palavras começadas com vogais A, E, I, O, N. Palavras começadas com consoantes A. Porém, existem alguns casos especiais, como quase tudo em inglês, tá? Então, o caso especial número 1 aí dos artigos indefinidos é a vogal U. Porque a vogal U em inglês, ela tem dois fonemas, tá? E você tem que saber pronunciar a palavra, porque senão você não consegue aplicar a regra, tá? Essa matéria, ela não tem nada de difícil, tá? Inclusive, se você parar para analisar, ela nem te obriga a saber tradução. Porém, se você não souber a pronúncia correta em inglês, você vai ter problema com ela, tá? Então vamos lá? Como é que eu falo aí, né? Guarda-chuva, sombrinha em inglês. Umbrella. Então a gente está descobrindo aí, está encontrando o primeiro som desse U, que esse, como se fosse em português, seria um A com, como se diz? Com circunflexo, tá? Esse A fechado, né? Umbrella. Universidade, eu falo university. Então aí também está o outro segundo e último som, né, da vogal U, que é IU, university. Quando tiver som de IU, eu só posso aplicar A. Então, para fechar a matéria aí, né, nesse primeiro caso, que é a vogal U, umbrella, trocou por esse som de A fechado, N. University. Trocou por esse som de U, A. Tudo bem? Mas obriga a gente, no caso, a saber a tradução da palavra. A tradução não, desculpa. A fonética da palavra. Tudo bem? Número 2, a consoante H. A consoante H é o seguinte. Ela pode ser muda e não muda. Tá? Se ela for muda, praticamente você vai repetir o som da letra que está vindo depois. Tá? Como é o nosso primeiro caso aí, ó. An hour, uma hora. O H aí não teve som. An hour, tá? Então ele continuou, o hour começou, né, com som de O, né? E O é uma vogal. Então, como é vogal, você vai usar N, tá? Na verdade, depois que você analisa o som do H, você volta para aplicar a regra lá na regra básica. Se o meu H for mudo, muito provavelmente vai ter som de vogal. Você vai ter que usar N. E quando ele não for mudo, a gente vai ver agora, que é o segundo caso aí, como é que eu falo chapéu em inglês? Hat. Né? Então, quando o H ele não é mudo, ele tem esse som de R tônico. Professor, o que é R tônico? É quando o R é forte.
Porque quando o R é fraco, a gente chama de R átono. Por exemplo, garagem. Eu não falo garagem, eu falo garagem. Esse R mais fraquinho, a gente chama de R átono. Quando ele é o som do R forte, né, nas iniciais das palavras ou com dois R's no meio das palavras, né, a gente chama de R tônico. Tudo bem? Então eu falo a hat. Então meu H ganha um som de R. Foi o que eu disse para vocês. Aí vocês voltam lá no inicial, né? R é uma vogal, então tem que ser A. Tudo bem? Ok? Para encerrar, né, a gente tem o caso aí das expressões adjetivas. Já coloquei até a regra para vocês aí. Expressões adjetivas concordam com A. Ponto. Não me interessa a letra, tá? Tanto é que eu dei dois exemplos para vocês aí. A, $1 bill, começou com vogal, o one começa com O, e eu coloquei a $5 bill, né? O 5 começando com F, que é consoante. Como que eu percebo que é uma expressão adjetiva? Né? A melhor situação é a tradução, mas se a tradução falhar, também tem uma outra maneira aí que eu acho que vocês estão percebendo. Né? Uma expressão adjetiva, ela sempre vai ter um substantivo seguido de um adjetivo. Tá? Lembrando sempre que o adjetivo em inglês, né, a ordem inversa, a gente fala primeiro o adjetivo e depois o substantivo. E esse adjetivo, que vai ser o primeiro elemento da expressão, tá? Normalmente ele vem ligado por um hífen. $1, $5, one leg, one-sided, ok? Sempre, em geral, sempre o adjetivo serão duas palavras ligadas por um hífen. E aí depois vem o substantivo, tá? Então, por que elas são as expressões adjetivas? Ó, a $1 bill, né? Uma nota de $1, não é qualquer nota, é uma nota de $1. Então, ela tem uma característica, ela tem um adjetivo, tá? O segundo exemplo, a $5 bill, ou seja, uma nota de $5. Não é qualquer nota, não é uma nota de 50, de 10, de 100, é uma nota de $5. É a característica dela, é o adjetivo dela, tá? Expressões adjetivas em inglês, independentemente da letra, elas concordam só com A, ok? E agora, eu passei um exercício para vocês, como eu combinei com vocês, tá? Por se tratar da última videoaula de novembro, para a gente poder fechar tudo aí, tá? Em novembro, eu já estou passando para vocês o gabarito, porque normalmente eu passaria o exercício agora e faria o gabarito semana que vem, mas eu já estou fechando para a gente poder, literalmente, encerrar mais essa matéria, que foi uma matéria extra, porém importante para vocês, alunos do primeiro ano. Tudo bem? Então vamos lá. Fill in the blanks with the correct indefinite article, ou seja, preencha as lacunas com o artigo indefinido correto. Letra A, boy. Começou com consoante, não tem nada de caso especial. A. Letra B, girl. Mesma coisa, começou com consoante, não tem nada de especial. A. Hamlet, tá? Que foi o nome de uma peça de teatro, né? Bem famosa aí do Shakespeare, né? Mas que significa vila, vilarejo, tá? E Hamlet, então o H trocou por som de R. R é consoante, então vai ter que ser A, ok? Na letra D, oyster, ostra, né? Do mar. E começou com vogal, nada de especial aí, então tem que ser an oyster, ok? A letra E é herdeiro, eu teria que saber a pronúncia, começou com H, a pronúncia é air, então meu H aí é mudo. Se o H é mudo, provavelmente ele, né, vai ter letra de vogal, porque é a letra que está vindo depois dele. No caso, realmente, tem som de E, air, né? Aí E é vogal, vogal a gente concorda com am, tudo bem? Na letra F, a letra U, no caso aí, a gente tem que saber o som. Aí eu quero falar um dos meus tios, né? Ou um tio meu, tanto faz. Como é que eu falo tio em inglês? Uncle. Então eu troquei o meu U por som do A fechado, então tem que ser an. Na letra G eu quero falar um sindicato. Então como é que eu falo aí sindicato em inglês? Union, tá? Union. Então quando eu troco o meu U por som de U, eu tenho que concordar com A. E na letra H, ainda que eu não soubesse a tradução de one-sided decision, né, uma decisão unilateral, tá? Eu já ia perceber que é uma expressão adjetiva por aquilo que eu acabei de falar para vocês, né?
Decision é substantivo. Se tem alguma coisa vindo antes, então, no caso, vai ter que ser o adjetivo, porque em inglês a gente escreve na ordem inversa, né? E foi o que eu falei para vocês. Duas palavras ligadas por um hífen. One-sided decision. Se é uma expressão adjetiva, não me interessa se está começando com vogal ou com consoante, ela só concorda com a. A one-sided decision. Tudo bem, primeirão? Então a gente conseguiu, né, dentro aí do mês de novembro, fechar tudo que a gente colocou como extra para vocês, tá bom? E assim, eu desejo para vocês aí, primeiramente eu agradeço por mais essa atenção e desejo para vocês aí uma ótima semana, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando e até a próxima aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.